Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Agathos Cast. Eu sou Giovanni, especialista em marketing e vendas, e o tema de hoje é mais do que especial: câmbio automático. Dá dinheiro? Bom, eu sou o Fernando, também sou o gestor da Agathos. A gente trabalha com marketing e vendas e hoje a gente está com um casal mais que especial aqui. Estamos aqui com a Lilian, estamos aqui com o Barreto. Né, Giovanni? Se apresenta a eles, por favor. Ó, pessoal, Lilian e Barreto tem duas oficinas lá no Nordeste, em João Pessoa e Natal, tá? Duas oficinas especializadas em câmbio automático. Hoje eles vão falar um pouquinho mais sobre os desafios de ter uma oficina especial dedicada só a câmbio automático. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, né? Diante do trabalho que vocês têm desenvolvido também por nós. De antemão, queremos agradecer aqui, né? Começando já desse jeito. Mas vamos lá. Vamos tirar as dúvidas, vamos tirar aí a atenção aí Vamos abrir a do caixa momento. preta. E vamos falar o que for preciso para ajudar o nosso público, né? Maravilha. Nossos amigos aí. Bom, começando então, já que a gente está falando de câmbio automático, eu queria ver com vocês como é que surgiu essa ideia doida de não uma oficina mecânica, mas uma oficina mecânica especializada em câmbio automático. Como que surgiu isso? Essa ideia surgiu bem lá atrás, um tempo, devido à necessidade, né? Uhum. Eu vim de uma região onde não tinha tanto carros automáticos, e quando eu cheguei no Nordeste eu percebi que tinha uma quantidade maior e a necessidade. Uhum. Então começou pessoas a procurarem a minha oficina naquela época para serviço de câmbio automático. E eu tenho uma história dentro da mecânica, né? O meu pai é mecânico, eu nasci dentro da mecânica, praticamente dentro de uma oficina. E aí eu venho trazendo isso comigo há muito tempo. Comecei como mecânico, aprendendo com meu pai. Tive a oportunidade de bem jovem ingressar em concessionária. A minha primeira concessionária foi a Fiat, né? Que eu comecei, que foi uma escola para mim. Entrei bem novinho. E aí eu comecei a desenvolver o meu trabalho, né, dentro da mecânica. E aí, consequentemente, meu pai parou um pouquinho com a mecânica, envolveu outras coisas, meu irmão continuou. E aí eu sempre estudando, sempre correndo atrás de oportunidades, acabei melhorando isso e vim para o Nordeste, né? Mas passei como gerente pós-venda, como chefe de oficina por várias marcas, gerente de manutenção, professor do Senai, de mecânica. Quantos anos você tem de Senai? Eu acredito que foi um ano e pouco, por aí assim que eu teve Como professor, né? Como Mas professor, você foi como formado instrutor. lá também, né? Não comecei, fui convidado. Uhum. Fui convidado a fazer. Fiz alguns treinamentos, né? Mas não comecei no Senai. Comecei com o meu pai, a mecânica. Sim. Certo? Eu acho que um dos grandes desafios da especialização do câmbio automático é que, embora esteja havendo um boom aí no Brasil com essas capacitações festas, né? Que você sai de 0 a 100 em 2 dias, né? Uhum. Com o certificado lá de especialista, é justamente a formação. Uma das dificuldades que a gente vê no câmbio automático é que, apesar de ser um serviço especializado, a gente precisa ter uma ideia muito boa do restante do funcionamento do veículo. Então, o treinamento específico para câmbio automático, apesar de funcionar em determinadas situações, ele não vai ser suficiente para situações onde o defeito ou a queixa do cliente seja mais grave, seja mais complexa, né? Então, essa formação, digamos assim, multiárea do Barreto ajudou muito a gente a estruturar esse negócio dessa maneira. Ajudou sim, comecei... Mas por que o câmbio, né? Porque o câmbio? Aí o câmbio, quando eu cheguei a perceber tudo isso, eu resolvi focar, né? A minha grande luta foi para me tirar essa raiz de que o mecânico bom é aquele que faz tudo. Entendeu? Aí, para tirar isso, desenraizar isso e começar a se especializar em uma coisa só, foi a parte mais difícil para mim, né? O medo, como é que eu vou sair?
Como é que eu vou sair daqui para me mexer numa coisa só, uma coisa só? Então essa visão eu não tinha, né? Mas eu tive coragem, eu disse, não, eu preciso dar uma reviravolta, porque eu vinha de muito tempo mexendo com motores de gasolina, motores a diesel, inclusive mecânicos. A maioria que mexe com gasolina não mexe com motor a diesel. Eu não, eu trabalhava com tudo. Eu montava motor a diesel, a gasolina, mexia com qualquer tipo de máquina, até motores estacionários, embarcação, tudo. Não chegava, mas se fosse preciso, eu faria como eu já fiz. Mas essa questão de correr atrás desse novo desafio, que eu tive essa visão, não foi fácil. Foi uma luta constante, foi um desafio bem complicado no início, porque eu não tive apoio. E normalmente você não tem apoio. Mas como é que você decidiu assim, é câmbio que eu quero mexer? Teve algum clique, alguma coisa assim? Teve sim. O que falou assim, deu o clique em você? Porque assim, eu trabalhei com venda de carros durante 10 anos lá em Goiânia. E lá, eu juro pra vocês, cara, 15 anos atrás eu olhava ali, a gente trabalhava muito com oficinas mecânicas, em autopeça. E eu tinha essa vontade lá atrás, 15 anos atrás, de abrir uma oficina de câmbio automático. 15 anos atrás. Acabou que ficou só como um sonho mesmo, né? Mas eu tive esse clique. Eu falei, cara, aqui em Goiânia, né? Em Goiânia, minha cidade natal, não tinha oficinas assim de renome especializadas em câmbio automático. Naquela época eu já tive o clique. E ainda hoje eu ainda acho que é uma boa, né? Um bom segmento pra gente atuar. Mas o que te deu o clique? O clique foi a necessidade de mudança, na verdade. Entendi. Né? A necessidade de mudança. Eu não estava satisfeito com o tempo que eu tinha de trabalho e como as coisas estavam acontecendo. E quando eu percebi que o câmbio automático me dava um resultado maior Entendi. do que eu tinha como uma oficina em geral, trabalhando com câmbio manual, com alguns serviços até de câmbio automático não especializado, mas uma troca de óleo, tirando ali para trocar um solenoide, meio que com medo, aquela coisa toda, porque é um serviço realmente muito especializado, certo? Logo no início. Então aí eu disse, não, aí começou a aparecer serviços, né, de câmbio, e eu comecei a pesquisar. Eu disse, olha, aqui um serviço que eu faço hoje em 3 carros, 4 carros que eu passo o dia todo trabalhando aqui, fazendo a revisão, colocando mecânico, correndo atrás de peça, aquela coisa toda. E um serviço eu consigo, as coisas já mudam. O ticket é maior. É bem maior, certo? Então, assim, não vou ser hipócrita de dizer que o principal objetivo foi esse. Já tá dando a resposta do nosso título do podcast, né? Entendeu? Quem pegou. Entendeu? Então, assim, essa que foi a verdadeira sacada. Eu vi a necessidade, mas olha que interessante foi o que aconteceu comigo. Eu vi que a coisa fluía muito nesse sentido, né? Isso há uns 7 anos atrás. Não estava como está hoje, claro que cresceu muito mais. Mas eu fui procurar, como eu não tinha especialidade, não era especializado ainda, eu procurei uma pessoa que estava na cidade como especialista. E eu cheguei com ele e disse, olha, eu tenho um câmbio para fazer de um carro e eu sou mecânico. Eu queria fazer, como é que você faz aqui, que eu tiro o câmbio e trago para você? Ou seja, a maioria das oficinas sabem o que eu estou falando, né? As oficinas mecânicas que não trabalham com câmbio, eles sabem disso, eles vão tirar, eles têm um cliente, terceiriza e tal. Então eu fiz isso. Só que quando eu fiz isso, eu não tive um resultado legal. Passou raiva. O câmbio não prestou. Ficou ruim. O câmbio não prestou, coloquei no lugar, tive que tirar, levei pro cara, o cara não me deu assistência, não me deu garantia. E aí eu disse, não, cara, eu vou aprender isso aqui, eu vou estudar em cima disso aqui para mim não passar por isso mais. E aí isso também eu ainda tive apoio desse amigo, né, de profissão. Amigo de profissão. Passou tanta raiva que falou, não, agora não eu já tinha, veja bem, eu já enxergava, né, que a coisa ia crescer muito, né, que a mudança seria essa, mas ainda tive esse empurrãozinho aí desse amigo de profissão aí que acabou me deixando na mão, mas que no final deu tudo certo e nós estamos aqui hoje como referência, graças a Deus,
né, em Natal, em João Pessoa, procurando cada vez mais melhorar aí a nossa qualidade de serviço. E até Em falando geral. de qualidade de serviço, você falou de um especialista. Como que vocês lidam com a questão de mão de obra, que hoje em dia é o maior gargalo para uma oficina especializada em câmbio? Bem, hoje, como eu falei agora há pouco, estava falando para o Fernando e você, tive a sorte de encontrar né, essa princesa aqui que ela seleciona também, faz uma seleção do pessoal e eu começo a treinar do zero. Não existe outra saída. Não existe outra saída. É você pegar um profissional do zero, você vê o perfil que a pessoa tem, porque também tem muita gente do zero, novo, que a maioria é gente jovem, né? Que realmente não quer. A grande maioria não quer, mas dá para você perceber, né? Eu acho que a grande dificuldade não só da parte operacional, mas da parte de gestão também, é essa modelagem de rotina e de processos, né? A gente tem N especialistas mecânicos já com nome no mercado, mexo com câmbio automático. Dá um câmbio e aí o câmbio volta, como a gente costuma dizer na Paraíba, espatifado, não serve para nada. E a partir daí a gente começou a ter uma conduta diferente. Disse, não, a gente vai modelar, né? Vai virar aquela chave do mecânico Barreto para a J. Barreto Auto Service, uma empresa com 2 unidades, com um porte já considerável e um tempo de mercado que já facilita a criação da autoridade dele. E aí a gente começou a modelar tanto o processo de seleção, quanto o processo de gestão, de implantação de rotinas, de comercial, de marketing, né? E aí a gente começou a visualizar a possibilidade de formar o profissional, praticamente J. Barreto Academy, e a gente tem investido no zero mesmo, porque o vício de outro tipo de prestação, ou a falta de visão no sentido de que a gente vai prestar aqui um serviço de qualidade, porque a nossa garantia, o nosso nome, a nossa reputação está em jogo, né? E principalmente quando envolve serviço com ticket médio alto, né? Essa garantia o pessoal não quer prestar e a gente presta com excelência, graças a Deus. Então, é uma mudança de mentalidade organizacional. Passou muito por aí também. Então, se a pessoa vem com outra ideia, ela não se adapta bem. Então, a gente prefere formar esse trabalho eu trago ele, na verdade, do Senai. Quando eu fui professor do Senai, eu fiquei durante um tempo responsável pelo centro automotivo. Então, como eu tinha trabalhado em várias concessionárias, né, eu tinha acesso aos gerentes, às pessoas que eu conhecia. E aí, tinha muito Pronatec na época, até mesmo o pessoal do ensino do técnico. Então, eu fiz separei os melhores e mandava para as concessionárias. Né? 3 alunos de uma turma de 45, sobrava 3, sobravam 2. Aí mandava para a concessionária e a boa parte desses que foram, permaneceram, são chefe de oficina, são gerente pós-vendas. Então, assim, tem que ter essa visão também, né? Tem que saber escolher aquele mesmo que seja aquela pessoa crua, você tem que ter essa sensibilidade de entender se essa pessoa realmente está preparada para encarar um desafio novo e, sobretudo, deixar sempre bem à vontade, né, na cabeça que tem nós trabalhamos muito na J. Barreto a questão, Fernando, de crescimento interno, sem pressão. Nós não trabalhamos com grito e não deixamos que cliente chegue gritando, porque nós trabalhamos realmente para fazer o melhor para o cliente. Então, nós somos bem verdadeiros em relação à entrega do veículo, em relação ao tempo de serviço. Transparência é um lema, né? Sempre. Né? Foge uma coisa aqui, outra ali, devido, né? Às vezes nós passamos um diagnóstico, às vezes o próprio o técnico passa um diagnóstico, pede um tempo, que sempre pedimos um tempo sobrando. Né? Tipo uma revisão de um câmbio de 3 dias, nós pedimos 6 dias. Certo?
Porque se acontecer alguma coisa, tem tempo de corrigir, mas às vezes, inevitavelmente, acaba passando, mas é muito despercebido e muito raro isso acontecer. Normalmente nós não temos, graças a Deus, problemas com o cliente. Então isso deixa o nosso funcionário muito à vontade, né? Vê que é um ambiente sadio, que é um ambiente que você trabalha sem estresse, sem pressão. Então isso ajuda muito o treinamento também dessa juventude, dessa galera nova. Entendeu? Porque seu apelido é professor, né? Olha, eu acho que as nossas culturas, elas são muito parecidas. Eu tive 2 funilarias, a gente teve 2 funilarias. E assim, a mão de obra do segmento, né? Principalmente que eu senti mais isso em São Paulo. Aqui em São Paulo é muito difícil, por mais que tenha mão de obra, tem mão de obra, mas é muito difícil você achar a mão de obra que realmente vai estar do seu lado. Normalmente são colaboradores que ficam pulando de oficina em oficina. Perfeito. É muito difícil achar pessoas comprometidas, que estão ali para querer agarrar. E dentro da Ágatos, a gente fez diferente. O Giovanni está aqui, já com a gente aqui, ó, vai fazer quase 2 anos. Quase 2 anos, né? Isso. Começou do zero. Hoje ele é líder de equipe. Hoje ele é host aqui do nosso podcast. Né? E hoje ele já está formando outras pessoas. Ele já está corroborando. Academy. Mais ou menos isso. E assim, é mais difícil. É mais demorado. Dá mais trabalho. Tem que ter paciência. Tem que acompanhar. Só que é igual o Barreto falou, não pode ser no grito, não pode ser nervoso, tem que entender, né? Sem pressão, né? Só que tudo depende, eu sempre falo isso pra ele, né? Se a pessoa quer, se ela quer, se ela tá disposta, se ela tem saco, vamos falar sério, se ela tem saco pra aprender, eu tenho o maior saco do mundo pra poder ensinar. Isso, cara, eu fico doido, assim, na hora que o cara tá doidão ali pra poder aprender, eu também tô daquele jeito pra poder ensinar. Se o cara não quer, não tem jeito. Não tem jeito. É a ruptura do paradigma, né? Você vem naquela zona de conforto, né? Você vem ali fazendo a coisa que você aprendeu de um jeito X. E aí vem uma pessoa e diz, olha, aquele jeito não dá certo. Vamos tentar dessa forma? Você está disposto a aprender? E quando a gente pega uma pessoa que não tem o vício, quanto menos... É engraçado o que a gente percebeu. Quanto menos tempo de mercado ela tem, mais fácil é a modelagem. Sim. O nosso chefe de oficina tem incríveis 25 anos de idade, o Iago. Caramba, isso é muito novo. Tem 6 anos de experiência. Foi formado do zero pelo Barreto. Caraca, Não, 9 anos. O detalhe é que até hoje o cliente chega comigo e diz, mas esse rapazinho que vai mexer no meu carro... Além de ser novo, ele tem cara mesmo de menino, sabe? Aí disse, não, mas esse rapazinho aí é muito bem treinado. Né? Então o povo chega e diz, mas ele é o chefe da oficina? Então a ruptura de paradigma também com o cliente. E aí veio todo o treinamento de postura, de atendimento. O Iago, ele tem muita autoridade no que ele faz. E o segundo ponto a gente está formando chefes de oficina mulheres, né? Tem, infelizmente, alguns comentários até preconceituosos nas nossas redes. Né? Então, a oficina é, sim, lugar de mulher. A nossa chefe de oficina de João Pessoa, tem um desempenho fantástico. Eu desafio qualquer mecânico homem, já que botaram comentários até preconceituosos, competentíssimo. É Barreto também, é a Sônia. E a gente mexeu com tudo isso e tem provado que, a gente consegue fazer um ambiente amigável para qualquer tipo de público. 2, não importa a idade, a gente consegue modelar. 3, não importa a experiência, a gente consegue ensinar, se quiser aprender. Gente, eu já conheci mais de uma, mais no segmento de funilaria. Uma mulher, funileira, pintora, fazia... Né, todo o reparo ali do carro, que produzia 2 vezes o que um homem produzia em média. E a organização? A média organizada e dava menos retrabalho. Pois é. Menos retrabalho, era incrível assim, a eficiência dela. Então, assim, a gente teve, inclusive, esses casos aí de comentários. Realmente eu não sei onde que as pessoas estão com a cabeça. Né? Se realmente estão
realmente no mundo, no 2025, a gente ainda escutar esse tipo de coisa é meio absurdo, assim, né? É meio, a gente, na Bem era da surreal. inteligência artificial, a gente ouvindo ainda esse tipo de comentário machista e, enfim, né? E que não... Porque a competência está na sua habilidade de aprender, né? Você vai desenvolver habilidades e competências desde que você queira aprender aquele determinado assunto. Ninguém disse que você tem que ser homem para ser bom mecânico ou que você tem que ser mulher para ser boa vendedora. Mas o que eu Isso acho é uma ruptura de paradigma, né? Verdade. É atípico. Inclusive, o que a gente vê é que ela é muito organizada, é muito focada e a gente tem uma troca de experiência muito grande dentro da oficina e dentro das oficinas e tem sido um desafio bem interessante mexer com essa ideia, porque quando chega o pessoal para deixar o carro faz, é uma mecânica mulher. O que mais me surpreende é que o próprio cliente homem, apesar de ter esses comentários isolados de um ou outro, mas o próprio homem, ele se sente bem melhor, ele fica com ar de surpresa, né? E ele fica também à vontade ali, eu acredito que passa também essa segurança, porque a mulher passa essa segurança de fazer um serviço dessa seriedade de mulher, essa coisa que só a mulher tem. Então, começamos que já nascemos de uma mulher, né? Sim. Então, esse contato nós sempre vamos ter. E a mulher dentro da oficina, ela melhora muito para que a outra mulher chegue, né? Lá. Quando você chega se ela chegasse na oficina e visse uma mecânica, ela ia ficar bem mais tranquila. Com certeza. O ambiente é outro. E agora imagina ela chegar na oficina e ser recebida por uma chefe de oficina mulher. Poxa. Então, assim, ela já vai se sentir super segura, ela vai estar falando a mesma língua. A gente já tem essa cultura não, mas isso na cabeça esse viés de que os mecânicos tentam enganar a mulher e tentar tirar proveito para poder ganhar dinheiro, né? Enganando, inventando coisa, então eu acho que faz muito sentido o que você tá falando. Você falou uma coisa aí que mexe... Eu sempre falava isso lá atrás, lá no Senai. E, gente, é o seguinte, infelizmente... É uma coisa que vai demorar muito, porque isso é usado, utilizado, cara. Infelizmente. E não é só com a mulher, não. É com o próprio homem. Sim. Entendeu? Então, assim... E agora, com essa questão de câmbio automático, que eu vou deixar um alerta, né? Tá absurdamente, assim... Vou usar a linguagem nossa, imoral. Tá imoral, certo? Porque... o que nós recebemos de carros de outras oficinas, né? De forma alguma não vamos citar que não somos assim, não trabalhamos desse jeito, temos ética, mas assim, é surreal, meu irmão. Tipo, o cara chega, condena um câmbio do teu carro que vale 15 mil. Já chegou carro, vários carros, não tô falando de um, não, tô falando de vários, de estar com problema, a junta moçonética, aquela fresa ali estragar e perder a tração ao carro. E o cara levar para a oficina, o cara diz, olha, é 15 mil reais. Caramba, hein? Vai ter que fazer o câmbio do seu carro. Pra sorte dele, né, o cara, o rapaz do guincho disse, olha, faça o seguinte, faça lá não, faz muito tempo. Não, eu acabei de deixar o carro lá, já vou correr atrás do dinheiro. Não, vou te levar num amigo e tal. Ele levou, chegou lá, o cara chorou, meu irmão. Mas que foi, lagrimou, disse, meu amigo, eu não tô acreditando num negócio desse, não, tá aqui, mostrou as conversas. Enfim, mas tá acontecendo muito, cara, muito isso. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, a própria oficina mecânica, né, descobriu que aumenta um ticket. Sabe? Sobe exponencialmente. A dificuldade é que no que sobe esse ticket, né? Vocês que dá dinheiro, mas o risco é bem outro, né? A gente trabalha com N variáveis aí,
que envolve desde o diagnóstico de uma simples troca de óleo. Exatamente, perfeito. Que às vezes o cliente traz o carro está dando tranco e pede para fazer uma troca de óleo, o carro já está com defeito, não seria troca de óleo. Aí o mecânico, o chefe da oficina experiente vai e faz, e aí agrava. Você entendeu? E aí a oficina ela tem que prestar assistência e dar a garantia nos moldes da lei. A gente é um pouquinho mais exagerado, tem câmbio nosso que a gente dá garantia de 1 ano. Isso. Porque a gente confia. Quando na J. Barreto, abrir um câmbio, apesar de ser uma oficina de câmbio automático, é a última opção. Então, se a gente tiver opções viáveis, seguras e mais interessantes para o cliente, a gente vai optar por elas. Se não houver condição, a gente vai abrir e vai resolver. Mas, do contrário, a gente tenta manter, e a fidelização do cliente é fantástica, porque ele volta até para pedir a opinião do carro que ele vai comprar. É verdade. E que tipo de câmbio costuma dar mais problema, que vocês veem? Bom, como eu sempre falo, depende muito da região, por incrível que pareça. Né? Você sabe que a temperatura ela influencia diretamente no câmbio, né? Na transmissão. Então, a degradação do óleo ela é bem mais rápida para nós que estamos no Nordeste. Então, um câmbio que trabalha com a temperatura alta, o L4, o próprio TF72, tem alguns câmbios que são bem sensíveis à temperatura e costumam dar mais problema, sim. Né? O próprio L4, o TF72, o U341, que é um pouquinho mais resistente, mas também roda muito. E aqui para São Paulo já tem uma outra pegada, por incrível que pareça. O câmbio DSG, né? DSG, ele o DQ200, ele dá muito problema, né? Mas já é por questão de perca de pressão, problema na própria bateria. Tem algumas coisas assim bem específicas, bem técnica mesmo, que as pessoas, os mecânicos aprendem a fazer uma revisão, né? Ali na marra, né? Faz um teste de bancada, coloca no lugar, mas não sabe por que a placa queimou. Aí você vai, entrega o carro para o cliente roda 5, 6 meses, Acontece de novo. queima a placa. Só que essas pessoas dão garantia de 3 meses, garantia de mercado. Então, como a placa está nova, resistente, ele consegue rodar 5 meses, 6 meses, legal. Aí ele gasta 7, 8 mil reais ali para fazer uma revisão, dependendo do local. Volto a falar, existe diferença de preço muito grande entre São Paulo e Que São Paulo tem o Parianda, né? O Parianda, uns câmbios aí. Então, assim, você pega aí uma revisão de um DSG, um DQ200, aqui eu acredito que seja uns 12, 13 mil no robô com a placa. Lá você gasta 7, 8, mais ou menos isso. E aí tem essa questão da pessoa, de muitos, ir para o famoso YouTube. Os especialistas do YouTube. Aí isso tem o cliente, o YouTube, tem a maioria dos mecânicos, o YouTube. Então o cara vai, acerta uma, né? Aí ele sai fazendo, aí pronto, aí o cliente pega um serviço mais barato, faz ali, daqui a 5, 6 meses está com problema, volta lá, cria aquela confusão, o cara não tem estrutura para dar uma garantia. Tá falando que o problema é do câmbio mesmo. Que foi, eu escuto, cada absurdo que eu escuto, meu amigo, que eu não falo pro cliente. Não fico falando, não, esse cidadão está falando coisa errada. Não, eu guardo para mim e resolvo o problema do cliente, porque isso é uma questão de ética. Então eu não falo mal. Pode ser o que for, não falo. A gente só passa por uma questão de conscientização. Porque o que é que acontece? Às vezes a gente prestou lá, fez uma revisão do queridinho das mulheres, né? Dos Renegades, que é um problema bem recorrente, que é o trocador de calor que estoura e passa água pro câmbio, enfim. E a gente explica, né? Vai ser feito esse serviço, tá aqui, você pode acompanhar. A oficina da gente dá a estrutura para o cliente acompanhar via vídeo ou presencialmente. A gente tem N depoimentos de clientes que ficaram para ver como funciona uma troca de óleo na máquina, ou então para ver, porque tem a curiosidade de entender como funciona esse universo, né? Já que hoje o YouTube está aí formando milhares de especialistas em câmbio automático.
Mas a conscientização do cliente, lidar com o serviço, tem essa complexidade. Porque às vezes o carro vai dar um defeito 6 meses na frente, não é mais no câmbio. Mas se estourar o pneu do carro, o problema é no câmbio, entendeu? Então tem que delimitar muito bem os termos da garantia, explicar para o cliente o que foi mexido e fazer ele entender que é um bem de uso, que vai ter ali a degradação natural e que, por exemplo, se teve um cliente da gente que deu um problema, não me lembro no que foi na roda, não foi amor, não, olha, foi no câmbio. Não, inclusive, mas foi sim. Inclusive esse mesmo cliente voltou essa semana com problema de uma lâmpada e... Era no câmbio. E disse que era... Por que nós íamos cobrar a lâmpada? Olha, nós não trocamos lâmpadas, nós só simplesmente trabalhamos com câmbio automático. Não, mas porque eu gastei um valor com câmbio automático, vocês não podem trocar a lâmpada? Eu digo, não. Você leva numa pessoa especializada que troca a lâmpada. Poderíamos trocar, mas nós temos que saber colocar também isso. Temos que saber trabalhar. Sim. Porque senão o cliente, ele vem, e aí tem alguns, não são todos, que, como qualquer ser humano, abusa um pouquinho, né? Interessante que ela estava falando aí sobre o Renegade, né? Sobre esse grande problema do Renegade. Passa óleo para o câmbio, danifica o câmbio por completo, câmbio automático, todo o técnico profissional mesmo sabe que isso é um veneno para o câmbio, água, né? Água. Mas é usado muito um procedimento, o pessoal está chamando agora de kit tropical. É a adaptação, né? Para tirar a água, né? Deixa de fazer ele ser refrigerado a água e começa a ser refrigerado a ar, né? Aí o que acontece? Na cabeça do cliente, ele resolveu o problema, tá resolvido. Olha que interessante isso. Mas se você for perguntar para 100 profissionais, se você perguntar eu acredito que pelo menos para uns 5 entre esses 100, vá saber responder. Ou isso ainda cai ainda para uns 2. Existe uma diferença nisso daí. Existe uma diferença de você colocar um kit tropical ou deixar o carro da maneira original. Basta você fazer o serviço corretamente. Colocando o trocador de calor original, usando o óleo original para o carro e fazendo a limpeza do sistema de arrefecimento, que é isso que fura o trocador de calor, né? Colocar o aditivo adequado, enfim. Quando você coloca um trocador de calor, um kit tropical, elimina esse trocador refrigerado a água, ou seja, se você estiver dentro de uma cidade que a temperatura, um clima como o Nordeste, um exemplo, é um clima sempre, né, bem mais tropical, tá, mais sol, aquela coisa toda. Então, assim, se você está girando com o carro dentro da cidade, você está de uma maneira menos agressiva, claro, mas você está diminuindo a vida útil do teu câmbio. Por quê? Porque ele não tem, para ele poder refrigerar bem, você tem que ter um movimento. Tem que ter um fluxo do ar. Fluxo do ar. Então, se for um carro que você faça muitas viagens, vai de João Pessoa para Campina Grande, grande deslocamento, beleza. Tranquilo. Você tá fazendo um negoção. Agora, se for para dentro da cidade, eu não recomendo. Eu recomendo você colocar. São Paulo para muito, né? Para muito trânsito. Mas o pessoal não está muito diferente, não, né? Natal também. Natal tem a mesma pegada. Além do clima nosso, tem uma questão que é um diferencial na degradação do câmbio, que é a maresia, né? A gente, além da temperatura elevada, no Nordeste a gente tem 4 estações bem definidas. É primavera, verão, mormaço e calor. Tá? Então tá sempre quente, independentemente do período do ano. Então, conscientizar o cliente. Não, o cliente chega, eu quero fazer a troca. Certo, mas é adequada para o seu uso? Então, ocorre muito, quando passa por esse período de conscientização, o cliente opta por não fazer. E ele está certo e a gente dá apoio. Mas para clientes que, por exemplo, viajam com o carro, que se deslocam muito, já se aconselha. Então, é
é a pegada da transparência e da verdade. Você não se sustenta num mercado como esse por muito tempo se você não for transparente, porque em algum momento essa cadeia ela estoura. Eu até fico curioso, como que você precifica um reparo de câmbio sabendo que assim o Nordeste tem um calor, vai degradar mais rápido? Como que você consegue ainda oferecer essa garantia? Como que vocês fazem? Devido ao material que nós usamos, né? E temos o conhecimento técnico da transmissão automática, sabemos o tempo de vida útil que ela dá e, sobretudo, o material. O segredo é o material que nós usamos. Uhum. Né? É um exemplo. O câmbio automático, eu estou falando da J. Barreto. Nós trocamos, né? Nós pegamos peças de alta qualidade, montamos, mas fazemos o câmbio por completo. Uhum. Certo? Você chega lá, um exemplo, fazer a troca de uma revisão no câmbio do seu Corolla. Certo? A J. Barreto, ela cobra por trocar e revisar o câmbio por completo. Agora sim, uma boa parte de algumas, infelizmente, de algumas oficinas, eles pegam ali um pistão que ainda tá bom, eles pegam uns discos que está bom. Isso é direto, meu irmão. As pessoas ligam pra mim atrás, tu não tem só esses discos? Eu digo, não, eu só vendo. Só um disco. Só o disco tal, eu digo, só vendo o jogo de disco completo. Você tem só a vedação e da tampa traseira? Eu digo, meu amigo, só temos aqui o jogo de junta completo. Você tá conseguindo entender como é que é a diferença de você levar o carro para um lugar que você realmente saiba que está sendo feita a coisa certa? E outra coisa, eu sempre deixo muito claro para o cliente, eu digo, olha, se você puder e quiser acompanhar o serviço, é muito melhor para a gente. Olha essa diferença. Uhum. Entendeu? Isso é uma diferença muito grande. Porque eu faço questão de que você está vendo o que nós estamos fazendo. E acontece. Acontece de cliente ficar lá, na hora de abrir o câmbio, eu venho aqui. Digo, ligue para mim. Ligue para mim quando tiver, não tem problema. Olha, gente, deixa todo mundo avisado. A equipe já sabe, já trabalhamos desse jeito. Você já está quase arriando o câmbio, o cara chega lá. A gente teve esse desafio de gestão para precificar e para mim foi muito complexo entender essa conta. Porque perguntavam, por que a gente faz assim? E eu vejo o pessoal ligar, eu venho de uma outra cultura, apesar de gestora, quando a gente entra no universo de oficina, ela vai ter, né, as peculiaridades da oficina, enfim. E ele sempre, não troco só isso. Então, a gente aprendeu que quando a gente vai fazer esse orçamento, independentemente, quando a gente trabalha numa região tropical, até por expertise mesmo, a gente já vê ali que está com a degradação numa outra área, numa outra região do câmbio, a revisão ela é completa. Então, a gente aprendeu a precificar isso e, em cima disso, a gente oferece para o cliente uma garantia confortável de que ele não vai passar 3 meses, 4 meses e o câmbio dele vai estourar. 6 meses e o câmbio dele vai estourar. Quem é que quer gastar 10 mil e por 3 meses e 7 mil, sei lá. Entendeu? E a troca de fluido é a mesma coisa, né? Mesma coisa. A troca de fluido que é um pouquinho mais interessante ainda. A precificação nossa... Não só a questão de precificação, como a questão da própria troca em si. Isso é muito interessante. Eu acho isso muito interessante mesmo. Tem carro que eu não troco óleo de câmbio automático. Você acredita nisso? Caramba! Tem. Isso aí eu não imaginaria. Imagine. Você imagina que essa é que é a grande diferença do nosso trabalho. É por isso que o crescimento, ele vem de tudo isso, ele vem da seriedade. Eu não quero chegar, trocar um óleo de um câmbio que vai dar problema para um cliente que ele não tem nem condições de fazer o câmbio dele. Então, aí que entra o conhecimento técnico. Você veja bem, o cliente chega lá e eu tenho 2 provetas e tiro normalmente, vamos falar, existe esses postos de gasolina que fazem troca de óleo, essas trocas de óleo, normal. Pronto. Você chega lá, o cara já tem uma máquina, isso daí já enche os olhos do cliente. Pô, o cara tem máquina, legal. Qual máquina que vocês usam? A máquina de troca de óleo. Qual que é a marca?
Marrov. Marrov. Referência do mercado. E o que acontece? A primeira coisa que o mecânico faz, coloca o carro, o cara vai trocar o óleo. Coloca o carro no elevador, aí diz assim, olha, mas rapaz, eu tô vendo agora que descobri que trocar o óleo, dá pra ver? Dá pra ver sim. Ele pega, tira um pouquinho do óleo e vê aquele óleo degradado, aquele óleo negro, escuro, ele vai lá, pega um pouco de óleo novo, coloca no copo e o cara diz, olha, não, pelo amor de Deus, pode trocar. Quanto é? É tanto. Não, pode trocar. E quanto tempo o quilômetro costuma chegar para chegar nesse óleo, assim? Depende. Depende do tempo do carro, do ano do carro, da temperatura, uma série de fatores que... A gente já trocou o carro com 40 mil, que tava terrível. O óleo tava num estado, assim, deplorável. 40 mil quilômetros. Eu vou chegar ao ponto de eu não trocar, que é mais interessante ainda. Não troco. E aí, já chegou vários casos de chegar, ó, carro, o óleo totalmente degradado. Assim, a um nível absurdo. Ou seja, aquele óleo ele já está encorpado no câmbio. Porque o óleo ele não serve só como fluido de pressão ali dentro também, não. Ele serve como um fluido de refrigerante. Então ele refrigera o câmbio também, ele refrigera as peças internas. Os componentes internos revestidos de borracha, como pistão, o-ring, entendeu? Então, assim, quando a temperatura bate nesse óleo aqui, ele já não afina mais, porque ele já perdeu a propriedade, os nutrientes, tudo. Mas quando você coloca um óleo novo dentro de um câmbio desse aqui, fatalmente esse carro vai ou sai de lá com problema, e o cliente volta no mesmo passo, ou uma semana, um mês, 2 semanas, depende, para dar problema no carro da pessoa. Então diz, olha, eu não vou trocar o seu óleo, porque está muito degradado. Se fizer a troca, e já aconteceu comigo no início, só que assim, o cliente, ele autorizou a troca e ficou do meu lado. E eu acabei fazendo o câmbio dele. E ele disse assim, eu me esqueci foi lá isso foi em Natal. Eu não esqueço nunca isso, foi uma Chevrolet. Tem gente que gosta de viver perigosamente. E aí ele disse, olha, eu quero que troque o óleo. Eu disse, olha, tá muito degradado o teu óleo. Não, eu troco. Eu disse, mas qual é o problema? Eu disse, olha, pode acontecer de o carro começar a patinar, dar tranco, piorar. O seu carro sai aqui. Não, eu quero trocar. Se der alguma coisa, eu faço o serviço. Meu irmão, sem exagero, trocamos os óleos do carro dele, dei uma ré, tirei o carro do elevador. Quando eu cheguei na rua, que eu coloquei no drive, o carro, eu já acelerei o carro, já flutuou o giro dele, já levantou. E deu um tranco. Quando ele deu um tranco, ele me olhou. Eu saí até no sinal, pronto. Aí ele falou assim, não, Barreto, ele tava do seu lado do tá carro. certo, Nossa. vamos fazer o câmbio. Volta. Fez o câmbio. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Foi impressionante. Mas ele pagou, ele fez o serviço, me levou muito cliente depois e ficou até impressionado com agora olha só a diferença. Tu imagina se o cliente não está em cima. Se você não tivesse orientado ele. E se eu não tivesse orientado ou se eu tivesse só simplesmente querendo ali ganhar a troca. O que está acontecendo no mercado hoje a bomba vai explodir. E não vai explodir para quem está dando uma de professor, não. Porque agora todo mundo quer ser especialista. Sou especialista, você quer aumentar seu ticket médio, aquela conversa toda. Implante logo, compre logo essa máquina. Faça 20 trocas por mês. Vai dar tudo certo. Aí é que vem o grande detalhe. Entendeu? Eu tenho muito medo da fórmula matemática. A troca, por exemplo, o cliente chega na loja de gente e diz, por que a troca de vocês é esse valor se só usa tantos litros de óleo? Eu disse, bem, não necessariamente. A gente vai usar 8 litros de óleo, por exemplo. Por quê? Se seu câmbio seu óleo estiver muito degradado, a gente vai fazer o ciclo de limpeza até que ele saia de forma satisfatória. Mas então vai gastar mais? Vai. A gente arca com esse gasto a mais, porque faz parte do nosso padrão de qualidade. Então, a gente não trabalha com troca parcial, a gente não trabalha com reaproveitamento de óleo. Teve uma troca por esses dias que eu chamei, foi o que aconteceu, estava muito, muito sujo, foram 14 litros, e não é conta de mentiroso, foram 14 litros. Caramba. Então, assim, essa troca do ponto de vista financeiro... E o cliente em cima, viu? Olhando, Só que o cliente sai de lá...
avaliaçãozinha 5 estrelas. Satisfeito. Imediatamente. Feliz. Essa troca financeiramente pra gente, ela não compensou. Mas ela fideliza o cliente de Beleza. tal forma que ele para trocar o carro, a gente tem os clientes amigos já, né? Eles vão trocar o carro e levam o carro lá pra gente olhar e querem saber a opinião do câmbio, enfim. Então, essa fórmula matemática que está se comercializando por aí, a gente tem muito medo. Que a gente até pegando um pouquinho sobre fidelização, o que a gente está vendo muito de dificuldade aqui em São Paulo, em regiões fora de São Paulo, no Brasil inteiro, a gente tem clientes em 10 estados. A competição por cliente novo tá maior, tá mais difícil de conquistar cliente novo. E é muito importante a gente trabalhar a fidelização. E a gente fideliza primeiro, né, sendo bem transparente na prestação do serviço, prestando um serviço de qualidade, né? Atacando ali é muito mais fácil você fidelizar um cliente, ele vai voltar, com certeza ele vai voltar no próximo carro, ele vai indicar, ele vai te trazer, né, consumir o seu serviço, consumir o seu produto com frequência. E a gente, né, sempre recomenda isso, né, para todos os nossos clientes, foca na experiência do seu cliente na sua oficina, né? O marketing vai trazer o cliente novo, ele vai conversar com a tua equipe de vendas, ele vai começar a te conhecer, né? Teve o custo do marketing, teve o custo disso, teve o custo daquilo, mas é um cliente novo, ele vai vir e vai consumir. Se você fizer um bom serviço e tiver uma boa experiência, ele vai continuar contigo por bastante tempo. O atendimento tá mais do que essencial, né, Fernando? Com certeza, cara. Eu acho que começa aí, né? Eu achei muito legal, você falou da transparência, né? O que a gente vê em muito atendimento hoje, por exemplo, a pessoa... Você falou assim, esse processo, a transparência e o envolvimento do cliente. Eu acho que essas são as duas coisas que eu gostaria mais de destacar que você falou. Acho super importante. Muitos vendedores, assim, vemos hoje, né? Sim. Que ele está querendo focado tanto em vender o serviço, ele esquece da solução do cliente, esquece de perguntar, às vezes, o que aconteceu, como que eu posso te ajudar. O que é? Eu começar a explicar para o cliente, ou às vezes o cliente ele tá ali com os olhos fechados, não sabe o que fazer. Né? Tá vedado. E eu acho muito legal, como você falou, essa questão da transparência, né? Conhecemos clientes que investiram em tecnologia para aumentar a transparência, checklist digital, todos esse tipo de coisa. E vemos como que isso está fazendo totalmente a diferença. A fidelização do cliente já está mais do que essencial nesses tempos que o custo do lead está mais caro, o cliente está mais desconfiado. Cliente desconfiado, você tem que fazer um excelente atendimento. Você tem que mostrar, primeiro, a autoridade com o que você está falando. Você não está falando qualquer coisa. Você está explicando o processo e você está preocupado em oferecer a melhor solução. Eu acho que esse caso que você deu é excepcional. Eu acho que ele resume exatamente o que é a venda ideal. Você explicou para o cliente perfeitamente qual que era o risco. Então, não era só uma troca de fluido. Você explicou para o cliente e ainda você estava do lado dele quando aconteceu. A gente tem cliente que deixou de fazer troca de fluido, ele tem a máquina. A gente insistiu em a gente trabalhar, porque a gente sabe que dá dinheiro, né? Dá dinheiro a troca de fluido. Mas ele deixou de fazer. Não quero trazer troca de fluido, Fernando, Giovanni, não quero fazer, porque eu já tive esse tipo de problema aqui, que isso que você relatou, né? Às vezes ele não se blindou igual você se blindou naquele momento e tomou uma porrada grande, né? Mas o que está acontecendo, Fernando? O que está acontecendo hoje é o que eu estou acabando de falar, essa questão dos profissionais que se julgam ou dizem que são técnicos, então, quando na verdade ele só quer vender um curso, né? E aí, meu irmão, é que mora o grande risco. Por quê? As oficinas de menor porte, né? O que ela vai fazer? Ela quer aumentar o ticket médio, natural. Ela está lá sufocada, o né? custo de tudo sufocada, ela que Baixa. todo mundo quer respirar, né? Uhum. Então o cara diz, não, vou te dar uma solução aqui. A solução é a máquina tal, o meu treinamento. Aí o cara vai lá, faz uma turma, faz 2, faz 3, colocou o dinheiro no bolso dele, foi embora e ó. Aconteceu comigo lá no início, parceiro. Aconteceu comigo lá no início, certo? Não vou citar nomes, como eu falei, eu sou um cara muito ético. Mas que foi assim, não foi nenhuma nem 2 vezes, não. De eu viajar, fazer treinamento. E assim, o cara depois
largar de mão, atender 2 ou 3 vezes, acabou. Já era. Entendeu? Te vira, te levou. criei. E assim, só pra finalizar. Pagou, levou, tchau. Pagou, levou, só pra finalizar. Essa aí que é a questão, porque o cara chega coloca você pra trocar o óleo e não explica o risco que você tá tomando. Entendeu? Porque isso pode fechar a tua oficina se você for um cara despreparado. Quando a gente mexe com gestão transparente, esse processo ele tem que ir de uma ponta a outra do processo, né? Então, uma empresa como a J. Barreto hoje, que mexe com marketing, que tem uma assessoria de marketing, né? Que tem equipe comercial, equipe contábil, equipe jurídica, CRM, equipe operacional, tem né? CRM. Poucas oficinas têm A um gente CRM. investiu CRM, muito. automação, inovação. A gente investiu muito em tecnologia e aí vem da filosofia da empresa, né? De estar sempre na vanguarda dos processos. Quando você não está preparado para isso, o seu problema ele vai se tornar público, porque o cliente vai lá na internet, vai no seu Google Meu Negócio e vai descrever tudo o que aconteceu na sua oficina. Se for verdade, você arrumou um baita problema. Se for mentira, você vai buscar os instrumentos legais para poder resolver isso. Mas essa venda de solução, compra aqui esta máquina, faça essa troca, que vai dar certo. Até porque não existe nenhum processo, pelo menos desconheço, em qualquer profissão que seja 100% fechado. Então, vai acontecer processo, por exemplo, existem carros que não há indicação de fazer a troca de fluido na máquina. Não é isso, amor? Existe perfis de carros que não se orientam. E aí o cliente é chamado, conversado, olha, o processo é esse, tal. Então, essa solução fechada, ela acaba estourando para você que está menos estruturado, ou que está num outro degrau de evolução. E o que você pensa de estrutura mínima? Então, o profissional do câmbio, né, foi uma coisa que eu aprendi, né, porque eu também tive que modelar meu conhecimento de gestora para trabalhar com oficina. Ele tem que ter um conhecimento geral muito bom e ele tem que ter uma experiência mínima ali nos câmbios, né, que dão problema. Então, o cara fez o primeiro L4 dele, ele já é especialista. Não funciona bem assim, entendeu? Pelo menos um bom scanner, né? O pessoal não investe em tecnologia. E vocês têm um scanner excelente também, né? A gente acabou de adquirir um novo brinquedo também. Baratinho. Compramos mais Mais um. outro. Compramos mais um. Chegou agora antes Né? de viagem, inclusive estava dentro do carro. Tá dentro do carro. Qual que é o valor, gente? Então, Pode falar. Não, os dois aí tá em 50 mil. Caramba. Será que a J. Barreto tem tecnologia para poder te dar... Tô falando só desses dois novos, né? Fora os outros que tem, né? Então, porque a J. Barreto, ela tá também querendo seguir por um outro caminho. Como a mão de obra é um problema muito, muito sério, a gente está formando profissionais para eliminar dessa cadeia qualquer terceirização eventual. Então, a gente tem investido muito em tecnologia para que tudo seja resolvido dentro do nosso pátio. Então, a gente tá brincando aí com uns scannerzinhos, né? Com os equipamentos de diagnóstico diferenciais. Tenha um bom scanner. Tenha um bom scanner. Sem scanner não dá. Agora também sem scanner e sem o acompanhamento da Agathos. Fez muita fez diferença. Uma diferença incrível. Pô, pessoal. Eu fiquei muito impressionado. Eu tinha essa ideia, Fernando, há muito tempo. E tive a sorte da minha esposa ter tido paciência, porque... Foi uma quebra de objeção. Eu sou um pouquinho mais acelerado. Eu sou um pouquinho mais, assim... devido o dia a dia, aquela coisa de... Eu queria coisa rápida, de querer entender, mas... Enfim, fez uma diferença gigantesca a Agathos no nosso negócio. Isso eu lhe garanto aqui. E agradecer de antemão a vocês aqui, viu? Pelo trabalho, peço desculpas, porque tem hora que... o pouco contato que eu tive foi só para, assim, tive dentro do grupo. Eu falo um pouco no grupo, né? Mas, assim, eu digo a vocês assim, sem medo nenhum, cara. Parabéns de verdade pelo trabalho de vocês aí. Eu tô surpreso. E a gente não larga de vocês não, viu? Obrigado, Barreto. A gente tenta sempre dar o nosso melhor. A gente sabe que acontece problemas no meio do caminho, que a gente não espera, mas a ideia é sempre, quando, né? é sempre tentar resolver, né? Dar o nosso melhor.
Qualificação sempre, nunca estamos parados, sempre tem algo para aprender lá na área, sempre tem algo para incrementar nos nossos projetos, em tudo. Sempre tem melhoria, tá no nosso DNA, né? São 3 coisas, né? Primeiro que a gente tem o melhor atendimento do mundo, né? A gente presta serviço, né, para outras empresas, né? É B2B. E o que eu sempre tive desde o começo, desde quando eu vendia carro, é de fazer o melhor atendimento do mundo. Do mundo, cara. O cliente não vai sair de perto de mim sem que ele fale assim, caramba, o Fernando atende bem. E isso tá no nosso DNA, atendimento excepcional. O outro é a inovação. A gente tem que estar o tempo inteiro inovando e trazendo coisa nova. Que tudo dá para melhorar, todos os dias dá para melhorar. Ainda mais agora no ano da era da IA. Vocês ajudaram, a gente tinha, né, eu lutei muito com ele quando eu assumi essa consultoria, né, essa consultoria que vai de casa ao trabalho, né, porque a gente é marido e mulher, e ele tinha essa resistência, que eu faço o meu atendimento, eu disse, olha, a gente vai te provar que não é só marketing, e eu acho que é esse o grande diferencial da Agatus, é estruturação de comercial. Então, a gente foi lá, fez a contratação, vocês pegaram na mão. Não quero né? robô falando por mim. Meu telefone, não vou responder. Eu fico bravo quando eu ligo para algum lugar e vejo que tem esse robô. Então, nada a ver. É uma quebra de... Foi uma quebra de objeção muito grande. Eu disse, tenha paciência e age. Olha, tá vendo? A gente trabalha com tecnologia. Mas a nossa tecnologia é humanizada. Então, a gente está lá com as automações, vocês pegaram na mão dos nossos vendedores, que nós optamos, inclusive, por formar. Perguntei a você várias vezes, chorei do seu ombro. Como que os caras evoluíram? Chorei várias vezes. E aí, Fernando, o que você disser, eu vou fazer. O cara saiu pelo outro lado, é incrível. Quando a pessoa compra a ideia, todo mundo compra a ideia, tá na mesma frequência, né? Felicidade do nosso trabalho, né? Cara, é só sucesso. E tudo assim, tem a parte do marketing, tem a parte de venda. Cara, chegou na mão da equipe do Barreto, da equipe da Lília, e fez aquele serviço top, cara. É só subida, né? É só escala. E muito... É como é lá na empresa. É muito pessoalizado. Nem é personalizado, mas é pessoalizado. Porque é o seguinte, eu tenho um cliente que quer falar com o Barreto. Sim. Então... Esse cliente, ele vai esperar o Barreto chegar, dar a lua de mel. Aquele que fica ali 1 hora falando com o Barreto, 2 horas. O Barreto tá lá no carro e o cliente tá ali. Não tem problema, eu faço até o cafezinho e levo pra ele lá. Mas eu também tenho o cliente que quer ser atendido pelo Iago. Então, ele vai ser atendido pelo Iago. Aqui é a mesma coisa. Muita gente quer falar com o Fernando e tem uns aqui, cara, que esse cara aqui, eu já falei, Giovanni, o que você faz, cara? Hoje mesmo, 4 horas de reunião. 4? 1h30, 2h30, 4 horas. 4 horas, teve repescagem, foi começando de manhã, foi pra tarde. Não, e tem hora, e que você já teve vacina? O ritmo é muito frenético, a gente tá aqui com a coisa, de repente E todos os nossos processos, eles estão passando por automação. É dentro do que a gente considera saudável. Sim. Eu sou gestora de organizações aprendentes. Então, tem um nível que a IA vai atender bem, mas tem um nível que a pessoa quer falar com você. Sim. Quer chegar com você e quer dizer, quer que você escute o problema, ouça a dor dela e pense junto com ela numa solução. Então, a gente está lutando para ter esse patamar equilibrado. Esse equilíbrio, né? O emocional, né, do cliente. Então, essa questão. E aí o meu comercial, palmas pro Fernando, foi treinado assim, a gente saiu de fato do zero, né? A gente apostou no treinamento deles e hoje tem uma diferença gigantesca de atendimento, muito grande feedbacks muito positivos igual eu falei, assim, a gente falou mais cedo sobre a parte dos treinamentos, né? Quando o cara tem vontade, vai. Pode apostar que vai. É só ir insistindo. Você não sabe o alívio que isso me trouxe mesmo. Tendo paciência. Que bom, cara. Sério, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Por quê? Porque isso aqui é muito importante, né? Como a Lília colocou. Ela veio comigo, ela me explicou isso, ela via como eu ficava. Né? 3 telefones no bolso. Cada um com 2 WhatsApp,
e fala aqui, e aí eu querendo arrumar um que seja só para a família, mas e aquela agonia toda, disse, tenha calma, que vamos fazer Tenha paciência assim, com vamos o processo. paciência com o processo, tenha paciência. Quando eu comecei a chegar hoje que eu chego na loja, eu passo direto para dentro da oficina, sem ter ninguém, assim, raramente tem alguém que queira, porque já vão direto atrás do Neilton, já vão direto atrás do Carlos, entendeu? Já vão direto atrás de Sônia, já vão falar diretamente com o Iago. Não é que eu queria deixar de fazer isso, entenda, né? Porque esse contato é muito importante. Só que isso me atrapalhava, deixava de eu fazer as coisas, né? Trabalhar em cima do próprio crescimento da empresa, né? De ter a visão que o empreendedor tem. Né? Então, quando você se ocupa muito, quer abraçar muita coisa, né? Acaba se perdendo. Então, realmente, a Ágato chegou e fez o nome, viu, meu irmão? Barreto, deixa eu aproveitar, a gente já está encerrando aqui, mas a gente conversou sobre bastante coisa, né? E como você falou, a gente tem um público assim que busca o crescimento. O que vocês aqui dariam de dica para uma oficina de câmbio emergente? O que você daria assim, rapidinho assim, aquela dica? Alguém que queira montar uma oficina de câmbio automático, que tem uma oficina mecânica e quer ir para esse ramo, quer ir para esse segmento. Eu acho interessante o seguinte, o primeiro é que você tem que realmente fazer um treinamento. Primeiro passo. Você consistente, né? Consistente. Agora você tem que procurar uma empresa séria que te dê suporte, entendeu? Não simplesmente passe um treinamento para você e te jogue dentro no mercado. Porque se você tiver um suporte, né? Ó, vou te dar um treinamento agora aqui. Você quer abrir sua oficina. Você está com sua oficina ali, trocando correia dentada, trocando pastilha de freio, vela. Você tem um ticket médio de 30, 40 mil reais por mês. Mas você não pega uma troca de óleo de câmbio porque você tem medo, você não tem habilidade. Tem cliente para isso, mas você acaba indicando para outro porque você tem medo de pegar alguma coisa que você não sabe. Isso é natural, certo? Mas se você pegar, não, peraí, eu venho muito câmbio, vou escolher uma empresa, vou escolher a J. Barreto, por exemplo, para me dar um treinamento. Excelente escolha. Excelente escolha, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos dar o treinamento e nós vamos dar um suporte real. Prestar assessoria, de fato. De fato, como vocês prestam pra gente, entendeu? Isso é importante. Então, assim, olha, faça isso, isso, isso. Não tem erro. Se você fizer isso aí e trabalhar dessa maneira, você não tem erro. Né? Porque às vezes o que ele quer diminuir, para pegar o serviço. Não tem como, a conta não bate. Se você pegar um câmbio para cobrar um exemplo, como é que você vai gastar R$ 5.800, R$ 6.500 de peças, um exemplo, para um câmbio, que você vai cobrar 7.000? Que conta é essa? Né? Então, assim, o cliente ele tem que ficar atento também. Mas nós estamos falando de treinamento, estamos falando do que quer abrir a oficina. Então, você tem que saber isso. Então, a J. Barreto vai te dar essa segurança. A J. Barreto vai te treinar e vai te dar um suporte real. Eu estou dando exemplos, né? Vamos aproveitar e usar a J. Barreto como esse exemplo. E eu acho que o segundo ponto é um comercial e um marketing estruturado. Hoje, o seu público ele não é mais o passante, né? Num tempo não muito distante, você tinha que ter uma oficina ali no local muito bem visto, com muita passagem de veículo. Hoje isso mudou, né? O seu cliente, a sua vitrine, ela é virtual. Então, você tem que trabalhar isso de uma forma muito bem estruturada para trazer o seu cliente, manter o seu cliente, desenvolver um bom serviço e ele te dá aquele feedback no final. Porque é esse feedback que traz autoridade para sua empresa e que vai fazer as pessoas escolherem dentro de um mercado grande. Hoje, na Paraíba, a gente já tem bastante concorrência, no Rio Grande do Norte também tem bastante concorrência, mas eu gosto muito de fazer uma pergunta ao meu cliente. Quando eu estou em chão de loja, eu até pergunto ao cliente, olha, por que você escolheu a J. Barreto? Pelas avaliações. Eu disse, não, mas tem até, enfim, pessoas com um nível de avaliação mais alto que o nosso. Não é consistente.
O depoimento da experiência, ele não diz, está lá, avaliado 5 estrelas e não diz a experiência, não fala do atendimento, não tem foto, não tem feedback. Então, o cliente está cada vez mais treinado para buscar aonde é que estão as armadilhas. Então, ter esse comercial estruturado que traga o cliente para você conduzir o cliente. Perfeito. E ter um conhecimento consistente na área de câmbio, eu acho que são as 2 grandes ferramentas de início, né? Depois parte para a tecnologia. Eu acho que é bem isso, né? É buscar conhecimento, né? E depois você pensa em gastar com ferramenta, com infraestrutura. Primeiro, vamos aprender, né? Fazer. É importante. Buscar uma consultoria de confiança. Exato. E investir no seu conhecimento, na sua infraestrutura, na sua equipe e indo, né? Perfeito. Indo. Empurrando para frente, sempre em frente, né? Eu diria, Renato, você sempre em frente, né? Tem as armadilhas, né? Finalizando aqui, só pegando a deixa de Lília, sobre essa questão de avaliação. Eu volto a falar, rapaz, é impressionante. É impressionante como o mercado está agindo de maneira... Vou colocar errada, não vou colocar uma palavra muito pesada, não. Não no todo, né? Mas uma grande parte. Você acredita que tem gente que trabalhou comigo, que está há 8 meses de uma pessoa, que foi uma dessas que chegou, disse que sabia trabalhar, não deu certo comigo, tive que demitir, houve até uma situação. Essa pessoa abriu uma loja e simplesmente colocou lá que tem mais de 5 anos no mercado. Ou seja, nem na Paraíba ela tem 1 ano. E ainda tem mais um detalhe ainda. Ainda tem mais um detalhe importante ainda. Nós temos quase 4 anos no mercado, agora que nós temos 171 avaliações, se não me engano. Sim. A pessoa tem menos de 1 ano morando ali e já tem, assim, não tem 6 meses que ela abriu o negócio e já tem 200 e poucas avaliações. Então é muito bom também ficar, isso fica o cliente tem que pesquisar cliente, direitinho. Mas olha, o cliente da J. Barreto tem feito o dever de casa dele. E eu faço essa pergunta, por que tal loja tem uma avaliação? Não, é porque eu não achei o depoimento consistente. Hoje a gente está vendo, pessoal, que o cliente está fazendo mais pesquisa, está tendo uma jornada maior. Então, o pessoal já está... acho que estão tendo uma consciência bem legal. Então vai no Reclame Aqui, vai no Instagram, faz todo um cerco ali para ver se aquela empresa ela é séria. Posicionamento digital tá essencial. O seu perfil do Instagram, se você nem mesmo coloca uma foto, como que é a sua oficina? Aí você vai depender do Maps, às vezes tá lá uma foto desatualizada, alguém tirou com um clique de cabeça para baixo. A gente tem tido esse cuidado. Na era da IA, eu acho que as pessoas vão se precaver mais, né? De não certeza. levar, né, como verdade tudo que elas estão vendo, né? Seja de foto, vídeo, né? A gente vê aquelas gracinhas de vídeo, né, de político sendo feito, é a mesma coisa com... Mesma coisa com a oficina. E até... o depoimento, porque a gente trata com serviço. E como tudo, nem todo mundo é 100% do tempo. Então, houve sim processos que a gente precisou melhorar, precisou aprimorar. E às vezes o feedback do cliente não foi tão positivo, mas está lá. E embaixo está a nossa justificativa. E dentro do que foi dado feedback, a gente procurou melhorar. Está lá. É real. O que acontece, a gente procura modelar em cima para melhorar e não demonstrar um mundo de fantasia que não existe. Perfeito. E com esse nível de expertise que as pessoas vão tendo, elas vão percebendo isso. E a assessoria de marketing, ela tem um papel muito importante nesse processo inteiro. A gente falou bastante de assessoria de marketing, de J. Barreto. Isso me lembra uma coisa. É hora do quê, Fernando? É hora do merchan, né? Fala um pouquinho pra gente o que é a J. Barreto. Como que ela é a melhor? A J. Barreto ela oferece um trabalho de qualidade. A J. Barreto ela vem com seriedade, ela te dá transparência, sabe? A segurança que o cliente procura está na J. Barreto. Sabe? Porque nós não temos problema em você acompanhar o teu serviço.
Você chega, você vai ficar numa sala, você vai ficar tomando café. Se você quiser ficar dentro da sala de montagem, acompanhando troca de cada item do seu câmbio, você vai ficar... Tem maior transparência que o Aí próprio olho chamou a do cliente. Vem pra cá, não tenha medo, vem pra cá que você vai fazer esse acompanhamento. Nós não temos medo de trabalhar desse jeito. É esse o jeito que nós trabalhamos. Então é isso que nos faz diferente no mercado. Então não perca tempo não. Vem pra cá, vem pra J Barreto. Aê, e a gente tem um projeto novo aí, não tem? Que projeto é esse aí, Lilian? Conta pra gente. Pois é, a gente, nessa parceria muito bem estruturada, né, que vem entre a Agathos e a J Barreto, a gente tem buscado sanar essas lacunas de mercado, né? Sempre com foco na seriedade, sempre com foco na transparência, no aprendizado sério. Então, mais para frente a gente vai oferecer aí o nosso produto de estruturação de oficinas, né? É aí de 0 a 100 mil, a programação para o mecânico, que vai virar a chave, vai virar empresário e vai entender a diferença. Não vai deixar de estar no pátio, de estar com a mão na graxa como o Barreto, que ama o que ele faz, mas vai entender como funciona uma oficina estruturada como negócio. Então, a gente vai lá pegar na mão de forma séria, né? E oferecer esse produto, não mais um curso ou mais um coach, nem sei definir. Esse produto de estruturação de negócio, que vai passar por comercial, por fiscal, por marketing, por operacional e por modelagem de processos e rotinas. Uma consultoria? Seria uma consultoria. Mas um pouco mais abrangente, porque a gente vai passar pela modelagem, né? Então, é um processo bem longo. A gente aí tá começando a desenhar. Né? E Logo vai estar aí. vai estar aí, disponível. A gente vai estar conversando sobre ele. E se você precisa de assessoria em marketing e vendas? Bom, pessoal, se vocês têm uma oficina, tem alguma empresa do ramo automotivo e está procurando uma empresa séria que vai ajudar vocês a terem mais clientes vindo do online, a conquistar mais clientes com estratégia de marketing testada e validada para o segmento automotivo, aí vem com a Agathos que a gente está sempre à disposição para ajudar vocês. É só oficina mecânica, Fernanda? Oficina mecânica, revenda de pneu, funilaria, estética automotiva, tudo que... Todos os segmentos automotivos. Falou com o segmento automotivo e com vendas online, é com a gente. E atendimento é só pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, ligação, tudo que quaisquer canais. Se precisar de um CRM? Também CRM, automação, IA, o que for necessário. E de tudo, né? Até sinal de fumaça. Até O Fernando sinal de fumaça, responde. papagaio, Pessoal, então estamos encerrando mais um episódio do AgathosCast. Pessoal, se vocês gostaram, segue a gente, segue a J Barreto no Instagram, segue a Agathos no Instagram. Estamos em todos os canais. Nosso podcast está no YouTube, está no Spotify. Gostou? Compartilhe. Vamos dispor esse conhecimento para mais pessoas. Beleza, pessoal? Muito obrigado. E acompanhe o nosso próximo episódio. Se liguem mais.